Olá, aqui é Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de planejamento financeiro. O tema do nosso vídeo hoje é investimento dentro de planos de previdência privada. É interessante a gente falar sobre esse tema, porque o desempenho de uma carteira de investimento num plano de acumulação é muito relevante, eu tenho percebido algumas manobras de instituições financeiras para entregar menos retorno para o cliente, dado o conflito de interesse deles quererem ganhar mais sobre cada contribuição do cliente ou sobre o saldo do cliente que está lá no plano de previdência. Como que se dá esse tipo de manobra? É uma coisa que a gente chama de fundo espelho. O que é um fundo espelho? Às vezes os bancos ou algumas seguradoras independentes, elas oferecem planos de previdência com estratégias de investimento de gestores muito renomados, bem reconhecidos, de uma gestão independente. Gestores que, quando você vai comparar o resultado deles, dos fundos deles ao longo dos anos, são resultados formidáveis. E aí, aquilo ali tem um merchandising todo por trás daqueles fundos famosos. E aí eles fazem um fundo espelho. O que é o fundo espelho? É um fundo que compra praticamente o outro fundo inteiro, tá? Só que quando ele compra o outro fundo, ele replica então a estratégia de investimento, mas aí ele reprecifica com uma taxa de administração para fazer isso. Então, imagina ter um fundo mãe que já tem um custo de gestão ali dele, as taxas de administração, para conseguir ter um resultado financeiro de proteção patrimonial e crescimento patrimonial. Tem uma gestora que tem um fundo mãe para isso. Aí vem um plano de previdência, uma seguradora ou um banco e cria um fundo que ele nada faz além de comprar cotas daquele fundo que já existe. Então não tem inteligência financeira nesse fundo, não tem esse espelho. Ele só copia. Só que na hora que ele copia, ele imputa mais custo em cima. E aí tem algumas ferramentas na internet de comparação de fundos. Quando você lança o CNPJ ou o nome dos dois fundos, o fundo mãe e o fundo espelho, você vê que o movimento no gráfico é idêntico. Ou seja, a estratégia de investimento é a mesma. Mas quando você vê o resultado no longo do tempo, o fundo mãe entrega um resultado muito superior do que o fundo espelho. Então, o que eu acho importante é o seguinte: não vá investindo em gestores por nomes famosos, sem conferir o que ele tem entregado de resultado para o fundo que estão te oferecendo. Não basta ter um nome chique ou ser famoso. O que importa é o resultado que está te entregando, porque uma estratégia de investimento pode ser a mais maravilhosa do mundo. Pesa no custo, aumenta as taxas de administração dessa forma que fazem no fundo espelho, isso compromete o resultado final. Isso é uma coisa que eu queria abordar nesse vídeo, tá? Outra coisa que eu queria abordar nesse vídeo é o que? Comumente nós entendemos que uma estratégia de renda fixa conservadora exige menos estratégias de analistas e o custo de administração é menor. E fundos multimercados, como eles trabalham várias classes de ativos e tem várias equipes tendo que acompanhar várias classes de ativos, o custo é maior, então a taxa de administração é maior. Mas o que eu tenho percebido é que tem muito fundo que se diz multimercado e não são. Por que não são? Porque quando você vai abrir a carteira do fundo, ele é praticamente renda fixa e praticamente título público federal. Então, claro que se ele conseguir entregar retorno com essa estratégia, está fazendo isso para se defender, é uma maravilha. Mas se ele faz uma estratégia extremamente simplista, mas na lâmina dele ele diz que busca superar a taxa básica da economia em tantos por cento, ou que ele trabalha em várias classes de ativos e tudo, e não tem feito isso, esse gestor ele pode tomar uma decisão de estar praticamente em título público
em situações pontuais, para se defender, para ter caixa, o que for. Mas, copiadamente, mês após mês, manter uma estratégia simplista de comprar título público e envelopar aquele fundo com um pouquinho só de moeda, um pouquinho só de ativos de renda variável, para intitular aquele fundo de multimercado e cobrar uma taxa de administração maior nele por causa disso, porque a sociedade brasileira viu as taxas de juros caindo e falou, não quero mais ter só renda fixa. Então, todo mundo falando, tem que ir para o multimercado, tem que tomar risco e tal, tal, tal. Só que o cliente não está tomando esse risco, que é bom, tá? Não leva essa palavra risco como negativo, não. Eles não estão tendo uma estratégia que envolve outras classes de ativos, com uma composição que justificaria pagar uma taxa de administração maior. Então, gente, a dica que eu vou dar aqui é o seguinte. Se você entrar no Google e digitar CVM Fundos, o Google vai te lançar para o site da CVM que você consulta os fundos. Você tendo o CNPJ do fundo, você lança lá o CNPJ, ele vai abrir tudo que tem daquele fundo, as informações daquele fundo, inclusive a composição da carteira. E aí, quando você clicar na composição da carteira daquele fundo que estão te oferecendo, você vai tomar um susto, que vai ser praticamente comprando um outro fundo. Aí você clica de novo nesse outro fundo e pega o CNPJ desse outro fundo. E compara o desempenho do fundo que eles estão comprando e o desempenho do fundo que eles estão te oferecendo. Você vai ver que é a mesma estratégia de investimento, mas te entrega menos retorno, porque para você está mais caro, ok? E aí depois desse fundo mãe, desmembra ele lá na CVM, coloca o CNPJ dele para você ver a composição da carteira do fundo mãe. É impressionante a quantidade de fundos que eu tenho acompanhado, a quantidade de fundos que estão praticamente título público federal indexado a Selic, ou operações compromissadas Selic. Ou seja, o discurso na ponta com o cliente é uma estratégia elaborada, mas na prática é um arroz com feijão assim de péssima qualidade. Então fica a dica. Se tiverem dúvidas de como fazer essa consulta, mande aí comentários, que aí eu posso orientar melhor e mandar os caminhos para fazer essa consulta. Mas basicamente é isso. Google, você coloca CVM Fundos, que vai te dar a página para você fazer essa consulta detalhada. E no Google também você procura, tem algumas empresas que oferecem esse serviço abertamente, que é comparação de fundos. Tá? Eu não vou falar o nome de empresas aqui porque eu acho que não vem ao caso, mas é muito simples. Você joga no Google, vai aparecer algumas. Essas empresas acabam que elas buscam informações no próprio banco de dados da CVM, então elas têm uma credibilidade para fazer isso. Então, faz esse comparativo que vocês vão concluir que, sabe, o gerente de banco te ligou para mudar a carteira do fundo de previdência com uma abordagem totalmente envolvente, falando que está cuidando do seu dinheiro, e quando você vai realmente conferir, não estão cuidando, não. Então, cuidado, pessoal, fica a dica, um forte abraço.